Este vídeo é um desabafo. Sim, um grito contra o tipo de evangelho que mais fere do que cura, que julga e não acolhe. Nesse bate-papo de hoje com o Caio, eu me encontrei e encontrei uma pessoa que trouxe uma palavra de alívio e uma luz, uma direção. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final. Não é só um desabafo meu, não é só um desabafo do Caio, mas é o desabafo de muitas e muitas outras vozes que estão cansadas, extenuadas, de estarem carregando um peso que não é o peso do evangelho, mas o peso de um falso evangelho. Você quer saber o dano que o fundamentalismo religioso causa à vida da igreja? Assiste esse vídeo até o final. Claro, pedir para que, antes de qualquer coisa, deixe seu like, também se inscreva no canal e ao final, por favor, deixe um comentário. O vídeo vai começar nesse instante. Escute o nosso desabafo. Deus te abençoe. Caio Pérez, bem-vindo. E aí, eu te lanço uma pergunta que eu tenho lançado nessa série, Caio, igreja para quê? Hum. Obrigado, Burjac, pelo convite, né, para poder conversar com você aí. Bom, igreja para quê? É difícil quando você cresce na igreja, você nem se pergunta, né? É a mesma coisa perguntar, sei lá, eu cresci em São Paulo, né? São Paulo para quê? Ou alguma coisa assim, né? A gente é o meio no qual a gente vive e é a vida que a gente tem. A Uhum. gente não, aparentemente, para muitas pessoas que crescem assim, a gente não sabe viver em outro ambiente ou de outra forma. Eu acho que isso explica também até algumas crises das pessoas quando elas se fazem essas perguntas em algum momento, igreja para quê? E elas se veem levadas a querer sair da igreja, mas não sabem viver, né, fora desse ambiente. Então, elas têm que reaprender, né, a viver sem igreja. E eu acho que eu teria essa dificuldade, né? Como seria viver uma vida sem igreja? Mas, de uma forma menos pessoal, de experiência pessoal, eu diria que a igreja é uma comunidade de significado. Então, o motivo pelo qual eu permaneço na igreja, além de várias questões pessoais e questões de fé e religião, né, eu diria que a igreja é uma comunidade que dá sentido, é uma comunidade formativa. Então, acho que num nível humano, a igreja é um ambiente muito importante e que tem fundamento, por assim dizer, Uhum. nas necessidades humanas, na existência humana. Mas, claro, aí a gente pode dizer, existem outras formas de fazer comunidade que não Uhum. necessariamente seja a igreja. E aí entra a questão do sentido, e aí a gente precisa qualificar qual sentido a igreja, como comunidade de sentido, ela nos dá, que é esse sentido de uma conexão, de uma relação que vai além daquilo que é meramente humano, daquilo que é meramente material ou social, para fazer afirmações de um sentido existencial, metafísico. E aí eu acho que tem uma importância grande nisso, mesmo num aspecto humano, porque o sentido ele foge um pouco Uhum. da humanidade, ele foge um pouco da materialidade, daquilo que a gente pode conter em nossas mãos e dizer esse é o sentido. Geralmente, aqueles sentidos que são mais profundos, que são mais importantes para a existência, são aqueles que a gente não consegue explicar e aqueles que a gente não consegue segurar, né? Uhum. E aí eu acredito que a igreja cumpre um papel muito importante, mesmo quando a gente está aqui desconsiderando fé e religião, Uhum. por ser uma comunidade em que a gente pode reconhecer que o sentido da existência humana, o sentido da minha vida e da vida daquelas pessoas que formam aquela comunidade, ela vai além daquelas relações temporais, pontuais, espaciais naquele lugar específico. Ela ganha um caráter divino mesmo, espiritual Uhum. nesse sentido, né, Uhum. de apontar para o divino. Ah, então, eu vejo a importância da igreja como uma, uma comunidade que nos dá um sentido para além daquilo que a gente pode ver e tocar, e aquilo que pode, por fim, desaparecer, né? É. A igreja cria esse sentido que pode ser guardado
ainda que não como uma propriedade nossa, Uhum. para além daquilo que se esvai, né? Para além daquilo que pode ser desgastado, ser perdido. E aí talvez é por aí que a gente deve caminhar pensando, né, igreja, o lado B da igreja, de Aham. tipo, tá, e aí eu perdi um monte de coisa quando eu saio da igreja, ou eu perdi Uhum. muita coisa quando eu saí daquela igreja específica, Uhum. mas quais foram essas experiências que eu tive de sentido que não podem ir embora só porque eu saí de um certo lugar ou perdi a relação com certas pessoas Uhum. e, e tenho que redescobrir essas coisas. O que tem aqui dentro de mim que eu aprendi lá na igreja e que me deu sentido, eu Uhum. ainda posso usar para continuar, né, a descobrir o sentido fora dali. Partindo do ponto de vista de quem experimentou relações muito tóxicas e muito violentas, e foi tema também de uma série de textos que você escreveu sobre abuso, Uhum, abuso espiritual. Quando, como conversar com essa pessoa que experimentou, eu já não sei se ainda está no ar, quem vai no ar primeiro, mas uhum, na conversa que eu tive com o Ed, ele falou algo parecido com o que você falou. A igreja, na verdade, é uma rede de relacionamentos que dá sentido à nossa existência, porque a uhum, partir do nosso encontro com o tremendo, né, Rudolfo Otto, acho que esse é o pai de todo mundo que vai fazer mestrado ou doutorado em ciência da religião, tem que ter passado por ele, que é o uhum, tremendo, é um encontro tremendo. uhum, É um encontro tremendo, por favor, não é esse encontro, é outro encontro tremendo com o místico. Quando a gente tem com esse encontro, assim, a nossa realidade agora, essa realidade que o Evangelho diz que é esse novo nascimento, ele nos leva a viver em comunidade. O Ed diz que é uma relação a igreja, na verdade, ela é uma rede de relacionamentos. uhum, Mas, olhando do ponto de vista de quem experimentou uma rede de relacionamento muito ruim uhum, e que como falar para essa pessoa que existe essa outra margem do rio? uhum. Como é que você pode Sim, explicar isso? Se é eu, que você eu quer diria explicar que, também. aham, a minha resposta, né, o que eu tenho pensado é que a igreja está além dos relacionamentos específicos que nós temos ali dentro. Uhum. Então, lógico, eu também tive experiências, acho que não se compara com a de muitas pessoas, mas Uhum. também tive experiências ruins dentro da igreja nesse sentido de estar debaixo de uma organização social bastante autoritária, de controle, de imposição de medo, a fim de que possa dominar, né? Quando a gente consegue impor medo às pessoas, é mais fácil a gente dominá-las. Uhum. Ah, Ao mesmo tempo, uma vez que, aí que tá, acho que a dificuldade que eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem de forma muito simples a projeção do relacionamento que elas têm dentro da igreja com a relação que elas têm com Uhum. Deus. Ah, então, uma vez que eu estou dentro da igreja e eu tenho, né, tenho experiências de relacionamentos tóxicos e destrutivos, muito fácil eu imaginar que essa relação que eu tive com essas pessoas configura ou representa a Uhum. relação de Deus para comigo. Uhum. Esse é um trabalho muito difícil da gente, uma vez que a pessoa faz essa projeção, um trabalho muito Uhum. difícil da gente desvincular, né, separar as coisas. Uma forma que eu vejo de separação das coisas é, em primeiro lugar, jamais estabelecer os relacionamentos específicos e pontuais que nós temos na igreja como sendo a representação ontológica aí Uhum. daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Como que nós fazemos isso? Sempre tendo um olhar crítico para com as pessoas que se dizem representar a Deus, né? Então, Uhum. esse olhar crítico, em primeiro lugar, é muito importante. O outro ponto, acho que esse é fácil, só que esse é fácil no sentido de que as pessoas têm esse olhar crítico e aí, mas fazem a mesma projeção para Deus e aí largam tudo, né? Largam o Uhum. relacionamento com Deus porque estão largando o relacionamento com a igreja. O outro passo, que é muito mais difícil, é tentar imaginar qual tipo de experiência que eu tive lá dentro da igreja que realmente representa uma experiência com Deus, apesar daquelas relações. Uhum. E eu vou dizer, coisas simples e concretas de experiência. Então, por exemplo, quando nós estamos na igreja, esse lugar como uma comunidade de sentido, uma comunidade formativa, quais aspectos da igreja são formativos? Não é, dificilmente Uhum. Burjac, dificilmente é formativo e dá sentido por causa das pregações que nós ouvimos. Uhum. Então, elas não são cognitivos nesse aspecto da relação cognitiva Uhum. do sermão e da escuta.
Ah, experiências significativas dentro da igreja são experiências de uma boa conversa, por exemplo. Experiência de cantina de igreja, por exemplo, né? A igreja evangélica sempre marcada É, aí pela é. a estrutura da igreja depende, né, de uma cantina. Então, boas experiências numa cantina, e aqui eu não estou falando assim de uma forma superficial, porque assim, Uhum, a gente pode ter relações significativas num bar, num restaurante, não depende uhum, da igreja, mas quando a gente está dentro de um ambiente em que socialmente há uma convenção ou um acordo e uma intencionalidade de ser um lugar de relacionamento com Deus, aquelas relações de cantina devem ser também formativas para pensarmos a nossa relação com Deus. uhum, Então, e como que isso se cria? Ambiente, né? Igreja uhum, é um lugar específico. Culto é um momento específico em que as pessoas se reúnem a fim de juntas buscarem a Deus. E rituais. Rituais uhum, são tão importantes. Então, mesmo quando as pessoas falam, pô, igreja é relacionamento, mas são relacionamentos definidos por contexto. uhum, Então, quando eu penso em como as pessoas podem buscar aquelas experiências de igreja que são formativas positivamente no relacionamento delas com Deus, apesar aquelas outras formas de relacionamento tóxico que elas uhum, podem ter experimentado, eu penso em ritual, e aqui eu estou pensando em ritual, por exemplo, ter um tempo específico de oração e cântico, ou uhum, oração e louvor nesse sentido. Eu posso imaginar que para muitas pessoas que sofreram com relacionamentos tóxicos e autoritários dentro da igreja, o louvor não era um lugar onde isso se expressava. Na verdade, o louvor é uhum, um lugar onde se perde um pouco essa autoridade, apesar da gente hoje, né, obviamente, ter os líderes de louvor e ter, né, as bandas de louvor, e uhum. muitas vezes o líder também de louvor quer exercer algum tipo de manipulação autoritária, né? Mas o fato de você estar sendo conduzido a um relacionamento com Deus por meio da música, pode ser uma forma de desvincular essas relações tóxicas e autoritárias Uhum, que a gente sofre na igreja e buscar algo mais, aí eu vou dizer até, algo mais fundamental, algo que nos pega nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, como é uhum, típico do ritual. Ou, por exemplo, né, como é formativo? Aprender a silenciar, a se uhum, ajoelhar, a uhum, orar. Todas essas coisas que, quando você estuda saúde mental, uhum, uhum. É. exercícios de saúde mental. Elas aparecem ali, né? O silêncio, a meditação, Puxa, a respiração. autoconsciência É, da existência, vamos colocar sim, assim. E, puxa, a igreja é um lugar muito importante para o sim, aprendizado da consciência da existência. As sim. pessoas em igreja, eu acho engraçado, Burjac, que a gente cresce na igreja, a gente acha que saber cantar, ter ritmo é tudo normal, né. Uhum, Aí, às vezes, uhum. você vai em alguns lugares e tá tendo alguma música, você vê as pessoas não saberem bater uma Verdade, palma. é E aí eu verdade. aplico isso para essa consciência de existência. As pessoas vivem Uhum, muitas vezes a vida, fora da igreja pensando, sem nenhuma consideração pela existência. É realmente um uhum, piloto automático e vai no que vai. E a gente tem um aprendizado dentro da igreja para olhar para dentro de nós, para perceber as pessoas ao nosso redor. Puxa, isso é difícil de aprender. E na igreja uhum, a gente aprende isso. E esse exercício de consciência de existência, eu diria que nos leva a ter um fundamento para pensar a respeito de Deus, a uhum. respeito da relação de Deus com a humanidade, ou a respeito de Deus com a criação, mas também a respeito da relação de Deus conosco. Puxa, acho que aí tem um caminhão de coisas para a gente pensar sobre essas Tem, pessoas que viveram relacionamentos tóxicos, mas que aprenderam muita coisa, mas elas precisam ter consciência daquilo que elas aprenderam, e essa uhum. parte é difícil, né? Como separar isso? Como tentar fazer, essa é a pergunta, como tentar Uhum, separar esse atual momento da identidade da comunidade, o que ela deveria estar fazendo? A gente uhum, dá uma pausa, espera acabar esse ciclo, essa geração e uhum. depois volta? Ou entra e tenta reformular por dentro? Como é que você vê isso? Aham. Meu ímpeto primeiro é desvincular identidade evangélica com movimento evangélico global, por assim dizer. Certo? Lógico, assim, parte da identidade evangélica está exatamente ah, nessa quase euforia para se Uhum, tornar movimento global, né? uhum, Essa ênfase na missão, essa ênfase de urgência.
né? Urgência, precisamos, né, fazer isso, espalhar e tal. Então é difícil você falar, puxa, vamos desvincular o ser evangélico desse movimento global, porque na verdade parte da identidade evangélica é esse movimento global. Por outro lado, eu acredito que, então, acho que a identidade evangélica, ela é grande o suficiente exatamente porque ela quer tanto dominar, né? Ela quer tanto crescer, que ela se torna grande o suficiente para estar debaixo dela identidades que são até contraditórias com certos aspectos dessa identidade. Então, a minha resposta seria focar em igreja local. Lógico, para muita gente tem uma dificuldade nisso, porque, por exemplo, né, se você faz parte de uma igreja denominacional, é inevitável que você sempre saia do âmbito local para já assumir uma identidade mais institucional, que é muito mais ampla. Né? A gente, no começo da conversa, antes da gravação, você falou, né? Uma igreja, você participa aí de uma igreja Assembleia de Deus. Como que você faz para focar na igreja local, sendo que a sua igreja local é uma Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem representantes na Câmara dos Deputados, né, no Senado aqui no Brasil e tal. Ou como que você faz para focar na comunidade local fazendo parte de uma Assembleia de Deus, sendo que você tem os ministérios e a liderança desses ministérios, né, que são muitas vezes muito grandes e tal. Mas esse não é o meu problema, porque eu faço parte de uma comunidade local que não é denominacional, então é mais fácil, né? Mas assim, o ser humano, ele não dá conta dessas identidades tão amplas, vamos dizer assim. O ser humano não dá conta de ser parte da Assembleia de Deus. O ser humano dá conta falando aqui assim, neurociência, né? O ser humano não dá conta de ser presbiteriano, nesse sentido, eu sou parte desse grande grupo chamado presbiterianismo, tal. Dá conta no sentido de você tem você tem as características, marcadores da identidade presbiteriana, marcadores da identidade assembleiana, e você aceita isso para si. Mas pensando em identidade num aspecto mais profundo e também prático, porque é sobre as relações, o ser humano não dá conta dessas identidades tão grandiosas. O ser humano dá conta daqueles... Então, o número mágico, né, que a neurociência coloca é 150 pessoas. Mais do que isso, as relações não são realmente significativas, né, para nós. Se há um enfoque na igreja local, e aí um enfoque não nesses grandes marcadores, mas nas relações que eu tenho como parte de quem eu sou, eu acho que é mais fácil eu me desvincular dessas expressões problemáticas de uma identidade que eu tenho como sendo minha também, né? Então, ser capaz de diferenciar marcadores que fazem parte da minha identidade, mas das relações que confirmam esses marcadores, porque esses marcadores, eles são muito abstratos, né? Estão lá, flutuando no ar, e eles só fazem sentido nas relações que eu tenho na igreja local, eles só fazem sentido no encontro que eu tenho com outras pessoas que têm esses marcadores também. Então, mesmo para um assembleano, tipo, se ele se encontra com o Silas Malafaia, provavelmente, imaginando uma pessoa aqui que vê problema, né, nessa identidade evangélica do Silas Malafaia, imediatamente no encontro com ele vai se perceber que os marcadores que vocês compartilham não vão ser reforçados nesse encontro, porque cada um pega esses marcadores e dá significado de outra forma. De como isso vai ser, quais as implicações desses marcadores na minha existência no mundo. E se vocês não conseguem se conectar por meio desses marcadores, que sentido faz esses marcadores? Então, no final, são os encontros e os relacionamentos que eu tenho que reforçam esses marcadores, que fazem sentido e que são realmente importantes. Aqueles, não é o marcador em si que é importante, são os relacionamentos que tornam esses marcadores importantes. Então, na minha cabeça, eu consigo ainda me identificar como evangélico, porque eu consigo pegar certos marcadores, mas tudo vai depender do encontro que eu tenho com as pessoas que compartilham desses marcadores, se eu realmente se eu vou deixar, muitas vezes inconsciente, se eu vou deixar que essa pessoa faça parte da minha identidade e eu faça parte da identidade dela.
os marcadores podem ser canais facilitadores para que essa Uhum. conexão, vou colocar aqui, sinergia aconteça, Uhum. mas eles também podem ser obstáculos e bloqueios, porque o encontro não funcionou, por assim dizer, né? Eu gostei para mim, assim, muito essa sua a maneira como você construiu. Nós temos um grande círculo cheio de marcadores distintos que se Uhum, relacionam e outros não, e alguns são até contraditórios, que isso faz parte. E quando eu digo, no meu caso, eu sou batista, eu tenho alguns marcadores que para mim são importantes, e esses uhum, marcadores, e aí me ajuda a definir a minha construção teológica, a minha construção de mundo, uhum. a maneira. Eu estou tentando evitar a palavra cosmovisão de todas as maneiras. Tô percebendo. Não quero fazer propaganda. Para mim é mais uma forma de, para evitar, por exemplo, cosmovisão, eu penso em uma forma de ser no mundo que vai incluir percepções que eu tenho sobre o mundo, né? Exatamente, porque não é uma fórmula que resolve todas as equações, né, Uhum, como vendem a ideia da cosmovisão. Mas uhum, quando eu olho quando você diz assim, esses marcadores, e aí eu me identifico e aceito uns, nego outros, e tá tudo bem, e vou para a comunidade e entendo que outras pessoas têm esses outros marcadores. E isso é o ideal. E nós estamos partindo da premissa de que estamos falando com uma pessoa que está decepcionada com a comunidade, com a igreja de maneira geral, aham, e aí ela entende que alguns marcadores ela tem que rejeitar, inclusive militar contra esses marcadores, e alguns desses uhum, marcadores são bem atuais, que estão dando o tom do discurso, do púlpito e outras uhum, coisas, e tenho que encontrar marcadores que são importantes, a questão da identidade, a ideia de formação, de uhum, grupo, de relacionamentos, que muitas vezes esse grande outro marcador que está tão em voga vamos dizer assim, o tom político do uhum, púlpito, que é um marcador, que algumas pessoas podem aceitá-lo e tê-lo como principal e outros não, uhum. e negar outros. O que você está dizendo, e aí eu te pergunto se é isso ou não, se você quiser, estar numa comunidade de fé hoje é eleger esses marcadores e permitir que outras pessoas tenham outros marcadores e se relacionar no que é possível. É É isso? isso. Para mim é isso. E, e aí, o que vai definir quais são esses marcadores importantes está nesse relacionamento. Então, Hum, para sair um pouco da comunidade de fé para algo ainda mais fundamental, básico, a gente pode pensar em família, né? uhum, Quais são os marcadores que me conectam com a minha família? Porque certo. vão ter também, conforme a gente cresce, Uhum, vai descobrindo mais a respeito dos nossos pais, da nossa família, né, mais ampla, e eles também vão se desenvolvendo como pessoas e pode uhum, se desenvolver adquirindo marcadores que não vão mais se conectar com os marcadores que eu desenvolvi, né, uhum, na minha história. Mas eu tendo a, lógico, tudo vai depender de qual a, depende de cada situação, cada relacionamento, mas eu tendo a dizer, a pensar que o melhor é tentar deixar que os marcadores que nos conectam uhum, falem mais alto, especialmente quando são relações significativas, né? Como uhum. família. E, Ok. obviamente, aí a gente pode pensar na igreja também. Claro, a gente, dependendo do indivíduo, dependendo de certas identidades de grupo, existem Uhum, marcadores que não nos conectam, que não só não nos conectam, mas se tornam formas de nos machucar, formas de uhum, nos oprimir. E eu não estou dizendo que a gente deve aceitar esses marcadores, mas em linhas gerais, ou como uma regra de ou um norte para, né, de uma forma uhum, geral, eu diria que o enfoque deveria ser nos marcadores que nos conectam. A não ser que existam motivações muito fortes para que aqueles marcadores que não nos conectam realmente nos leve a precisar deixar esse relacionamento, uhum, a criar uma distância nesse relacionamento. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas, essa regra funcionaria muito bem e ajudaria muito em muitos relacionamentos, e especificamente aqui em como lidar melhor nessa convivência dentro de uma comunidade de fé, sem se deixar machucar, ou sem se uhum. deixar ficar arisco para todas as formas de relacionamento, sempre se focando em marcadores que nos E- impedem e- de nos relacionarmos.
interessante porque eu fui pastor de congregação por muitos anos aqui, eu auxilio só os irmãos aqui na igreja, mas fui pastor de congregação, fui plantador de igreja. E nos primeiros encontros eu tinha isso muito claro, eu dizia, olha, você está entrando numa comunidade de fé, igreja, mas não abaixe a guarda. Uhum. As relações precisam de tempo para serem maturadas, você precisa saber quem é e quem não é. Uhum. Todo mundo aqui tem um problema para ser resolvido, aqui tem gente mentirosa, aqui tem gente que engana, aqui tem gente que mata, gente de todo tipo. Não é que porque levantou a mão e está aqui na frente e outro passou pelo batismo ou porque está com a Bíblia aberta. Uhum. São pessoas que você tem que estar com o seu filtro bem ligado e atento, porque você pode sofrer se você abaixar a guarda. Não estou dizendo que você tem que manter a guarda levantada o tempo todo, mas você tem que estar prevenido para que não seja pego de surpresa. Uhum. Em cima desses marcadores, quero explorar um pouco mais isso contigo, que eu achei bem interessante. A construção dogmática, a nossa construção dogmática, é um grande catálogo de marcadores? Pô, pergunta pesada essa aí. eu vou dizer que não. Eu digo que não, porque, de novo, eu fico voltando a essa coisa, não é assim que o ser humano funciona. Né? A gente não funciona dessa forma, de forma muito consciente, racional, às vezes não só racional, mas racionalista, elencar uma lista de proposições e estabelecer isso como marcador de identidade. Não acho que é assim que o ser humano funciona, não acho que é assim que o ser humano deveria funcionar. Quando eu falo em marcadores, mesmo quando a gente elencar aqui confissões ou dogmas no sentido de aquilo, afirmações intelectuais ou crenças, né, e crenças propositivas, ainda que certos dogmas mais básicos, a gente pode colocar aqui até só, creio que Jesus é Deus, Jesus é a encarnação de Deus. Mesmo quando esses dogmas funcionam como marcadores, eles só funcionam como marcadores porque eles fazem sentido na minha experiência humana, que vai incluir não só meus relacionamentos com outras pessoas, mas também vai incluir a forma como, então, a forma como o mundo se apresenta a mim e como eu observo e vivo no mundo e percebo o mundo. Por exemplo, para mim, crer que Jesus é a encarnação de Deus faz parte da minha identidade, porque isso guia minha interpretação de muitas coisas que eu já vivi, antes, aí que tá a pegada, antes de eu formular esse dogma como um dogma na minha vida. E também aquilo que dá sentido para muita coisa que eu vivo hoje e quero viver no futuro. Certo. E nesse sentido, acho que tem muita coisa mesmo de dogma, dessa lista de dogma, que pode ser reduzido bastante para poucas afirmações, e que no fim, quando a gente tem essa lista, vamos pensar aqui, né, abrir uma teologia sistemática, ou qualquer teologia dogmática que está lidando com muitas coisas, tem muitos detalhes, tem muito enfeite, vamos dizer assim, que as pessoas querem usar como marcador de identidade, que nunca deveriam ser, não são na realidade da experiência das pessoas. Não é, mas que a gente, teoricamente, da boca para fora, usa de marcador, e aí usa de marcador exatamente para incluir certas pessoas e excluir outras. Né? Só que no fim, vou usar essa... Imaginando aí que eu entro numa comunidade de fé que tem pessoas que fazem isso e que usam, né, a lista lá, você tem a confissão de fé da comunidade, é uma lista longa e tal. Quando você entra com sua guarda levantada, porque a pessoa tá te golpeando com esses dogmas, vamos usar aqui a linguagem, né, da luta, a metáfora da luta, mas aos poucos você vai percebendo que aquilo muitas vezes é da boca para fora, né? Então, assim, falar uma pessoa, vamos usar aqui para continuar no contexto de teologia sistemática, dogmática, acusar pessoas de liberal, acusar a pessoa de herege,
usar a pessoa sei lá, uma pessoa que faz mal para a fé, alguma coisa assim. Tudo isso faz sentido para certas pessoas que estão na liderança, posições de autoridade, e muita gente que está debaixo dessa autoridade acredita que é isso mesmo, mas quando essas pessoas se relacionam ali no encontro pessoal, você percebe que não é verdade, que aquele dogma não é esse marcador de identidade que vai te excluir, e aos poucos você vai abaixando a guarda, e você vai perceber que na experiência real das pessoas, esses marcadores que a gente achava que ela cria, na verdade não crê coisa nenhuma. Pro bem dela até, né? Ainda bem que é assim, né? Ainda bem. Então, assim, eu diria que existem na fé cristã, tem poucas coisas que servem de marcadores da nossa identidade como seguidor de Jesus, e que muitos desses marcadores que a gente acha que são dogmas, no fim são muito mais sobre a forma como nós experimentamos os nossos relacionamentos e a nossa vivência. Então, por exemplo, vamos pensar aqui não sei se você quer. Eu tenho um exemplo disso, não sei se você quer fazer uma pergunta em cima disso. Não, tranquilo, pode ir. Mas vamos pensar aqui, tranquilo. Vamos pensar aqui sobre a ceia, né? Que é um dogma divisivo, né? Entre várias confissões e denominações, nesse âmbito da teoria, né? Da teologia dogmática. Então, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos têm percepções ou convicções e crenças muito distintas a respeito do que está acontecendo, católicos, obviamente, do que está acontecendo na ceia. No entanto, pensando aqui, voltando para a ideia de ritual, que eu falei lá mais no começo, e como o ritual é formativo, aquilo que no dogma é divisivo, na experiência concreta, não é necessariamente. Porque muitas pessoas que estão dentro de uma igreja anglicana, e mesmo por convicção acreditam algumas coisas a respeito da ceia, na hora da celebração, no momento da celebração, ela está seguindo certos rituais, está seguindo certos movimentos corporais e dinâmicas sociais que tornam toda aquela crença relativamente insignificante. Porque o que está valendo para o corpo humano é o que está sendo feito. Lógico, eu não quero criar uma divisão tão rígida entre corpo e mente aqui, porque na verdade é exatamente isso que o ritual critica, todos estudos de ritual vão criticar exatamente essa divisão entre corpo e mente, então eu não quero colocar eles de forma antagônica, mas é como o corpo ele reage de certas formas diante de certas situações, mesmo que alguém esteja falando outras coisas lá do púlpito, né? Então, no momento que está sendo celebrada a ceia, a pessoa pode estar falando muitas vezes o que ela quiser lá da frente, não vai fazer muita diferença para nós na experiência. Mas a experiência em si faz muita diferença, e eu vou dizer aqui, né, por exemplo, não adianta lá da frente o cara tá falando que o momento da ceia é um momento de comunhão e de celebração e reconhecimento da nossa união com Cristo e que nós somos corpo de Cristo, mas lá da frente o cara fala só quem pode celebrar, quem foi batizado ou quem faz parte, é membro, tá lá na lista de membro da igreja. Então, nesse sentido, existe uma dissociação cognitiva entre o que é falado lá na frente e o que é experimentado. Se o que é experimentado, né, o cara fala lá na frente isso, mas meio que escondido, dependendo do tamanho da igreja, a pessoa, por consciência própria, fala, eu vou tomar aqui porque eu faço parte disso. Ou a pessoa, porque o cara falou lá na frente, eu, por consciência própria, me recuso a tomar a ceia, porque eu não quero fazer parte dessa celebração, que não é a celebração do corpo de Cristo, mas uma celebração da membresia da igreja. Sim. Então aí você vai percebendo, né, como que algo que poderia ser bem dogmático sobre crenças a respeito da presença ou não de Cristo na ceia, ou sobre quem pode ou não pode participar, no fim, se esvai dependendo da forma como é celebrado. Porque, pelo que eu entendi, a gente está tentando impor às pessoas os marcadores certos, dizendo para ela que alguns outros marcadores são perigosos. Cuidado com esses marcadores. Tudo bem você ter, mas cuidado com eles. Aqueles marcadores que são marcadores que você pode falar na igreja e marcadores que você não pode falar na igreja. A gente ouve muito isso. E esses aqui você tem que excluir da sua vida, esses marcadores. Esses não funcionam aqui, porque eu estou tomando como base a dogmática. Então, nosso discipulado não parte da experiência humana. É isso? Acho que o discipulado catequético, né? De imposição daquilo que a gente crê
o neófito, né? Uhum. Que não sabe nada. Uhum. Essa ideia, para mim, essa ideia de que as pessoas não sabem nada sobre Deus, não sabem Uhum. nada sobre relacionamento com Deus, ela é tão perversa, eu acho, porque ela estabelece que só algumas pessoas, por causa de algumas crenças, por causa de algumas estruturas, só elas Uhum. descobriram quem Deus é, Uhum. só elas descobriram como se relacionar com Deus. E aqui eu sei que eu tô me aproximando muito, né, de uma teologia pentecostal, que é uma teologia experiencial, né? Sim. E assim, na prática, eu definitivamente não sou Uhum. branquelo, corpo duro, que não consegue, que não gosta de gritar, que não gosta de barulho, pelo menos certos barulhos. Não sou tão extrovertido por aí como algumas pessoas e tal, mas assim, eu vou dizer algo sobre o espírito e Uhum. aquilo que eu vejo a respeito do espírito que vai exatamente vai nessa direção de como a nossa formação de discípulos de Jesus, ela foi permeada e se tornou enraizada numa perspectiva colonialista. Uhum. E aqui eu não vou. Tem a ver com isso, com história, tem a ver com história, mas não Uhum. só, e eu estou usando colonialista aqui como para designar um conceito, mas também um ímpeto humano de domínio, Uhum. tá? Uhum. Isso é muito, quase que instintivo ao ser humano, ou aos animais, Uhum. a criatura, Sim. imaginar que só é possível ter relacionamentos baseados nesse conflito de quem vai dominar quem. Uhum. E isso faz parte de um fundamento teológico, religioso, ideológico, para muito além do cristianismo, né? Isso definitivamente é mais velho que andar para frente. Uhum. Talvez é mais velho do que andar de pé, vamos colocar assim. E aí eu vejo o seguinte, Burjac, o Espírito de Deus é aquilo que nos proporciona termos encontros reais Uhum. com o outro. Uhum. Isso significa que o encontro real depende de um discernimento daqueles que se encontram de ver o espírito no outro. E se eu consigo ver o espírito no outro, a nossa forma de criar esses marcadores, para continuar essa linguagem de marcadores, não é por meio catequético, eu ensinando você como ser, Uhum. eu ensinando você como se relacionar com Deus. Uhum. Mas é a partir do encontro sabermos como nós juntos vamos nos relacionar com Deus e como nós Uhum. juntos vamos encontrar a Deus, conhecer a Deus. É o encontro da possibilidade, vou usar esse termo, Uhum. porque Uhum. não é um encontro do domínio, é o Uhum. encontro da abertura da possibilidade de algo novo, porque quando você junta duas coisas distintas e você junta elas, elas não Uhum. são mais aquilo que elas eram antes. Uhum. Uhum. E aqui eu vou usar uma experiência, mas também um conceito que vai se comunicar bem com você, que é o da adoção, que é Uhum. o de ser pai por meio de Uhum. adoção. Na verdade, o que eu vou dizer aqui ele é verdade sobre qualquer relação qualquer relação parental, né, Uhum. filial, entre pais e filhos, mesmo que seja biológico. E eu vou contrastar aqui até com a ideia, um tempo estudando sobre cosmologias indígenas brasileiras e lendo o Krenak, né? Uhum. Ele fala o pêndulo gira, né? Porque na verdade para É. muito da sociedade ocidental é assim: a criança nasce como uma tábua rasa e eu vou Uhum. impondo sobre ela Uhum. a identidade dela. Sim, E o o pêndulo, né? positivismo é isso aí. É, vou até usar, né? Não vou citar o nome de quem é, mas a ideia de que o cara no nascimento da filha fez a Sim, comparação eu de lembro. que o nascimento do filho é uma invasão bárbara. Ou seja, Uhum. eu vou ter que ensinar a civilidade para aquela Uhum. pessoa. E para essas pessoas que usam esse tipo Uhum.
de metáfora, a civilidade nada mais é do que eu impor a minha identidade sobre o outro. Sim, é. Aí voltamos ao colonialismo, né, ao domínio. E o Krenak, ele falando, não é que ele está necessariamente defendendo isso, eu acho que ele está, mas ele está simplesmente descrevendo o conceito, a antropologia da sua cultura indígena, dizendo que para a cultura dele, a criança nasce praticamente pronta e nós temos que aprender quem ela é. Ela vai manifestando, né, quem ela é. E eu não gosto de imaginar que eu estou no meio desses dois pêndulos, porque é muito confortável falar que você está no meio, né? Mas em si, assim, ninguém nasce num vazio, então ninguém. E aqui não estou nem falando sobre tábula rasa, mas estou falando sobre. Ninguém nasce num vazio, todo mundo já nasce parte de algo. Já nasce na história de um grupo de pessoas, já nasce na história de uma família. Sim. Ninguém nasce num vazio. Por outro lado, ninguém nasce já só para absorver o que os outros vão impor sobre elas. É verdade. E aí, para mim, entra a experiência e eu vou usar a palavra, né, conceito de adoção, para a gente voltar para o espírito e o encontro. Talvez é na experiência de adoção que a gente percebe de forma mais clara que o outro não é nem um vazio onde eu imponho a minha identidade sobre ele, mas ele também não está necessariamente veio pronto, e não há nada que vai ser mudado sobre a vida dele. Só que aí que tá, o que vai ser mudado ou formado na vida dos nossos filhos adotivos não é uma imposição da minha identidade sobre ele. E aí a gente volta para o espírito, nós, agora como família, vamos descobrir juntos, na união das nossas identidades, na união da nossa história, como vamos ser família juntos. É isso. Eu vou mudar algumas coisas, meu filho vai mudar outras coisas, eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo. Eu preciso respeitar a história dele. E ele, para viver bem comigo, vai precisar respeitar a minha história. E isso é encontro. Mas é um encontro de possibilidades, né? Porque o encontro não fecha a identidade. Na verdade, o encontro abre a identidade para novas possibilidades. Para o bem de nós todos. Para o bem dele, como a gente sabe, a adoção envolve sempre histórias muito sofridas. Para o bem dele, mas para o meu bem, como pessoa privilegiada que nunca sofri o que ele sofreu, o que os meus filhos sofreram, e que eu preciso saber que isso também faz parte da experiência humana, e que eu não posso viver ignorante disso, achando que a minha história de privilégio é o comum, é o normal, e que eu vou impor aquilo que eu aprendi na minha história, na minha posição de privilégio, eu vou impor isso aos meus filhos. Isso seria cruel com a história deles. Cruel. E eu acho que isso... Pode falar. Não, perdão, é cruel definitivamente. e antibíblico. Definitivamente. E aí a gente então volta para o espírito. Porque o espírito é exatamente aquilo que nos permite, no encontro, termos possibilidades novas de conhecer quem Deus é. Possibilidades novas de nos relacionarmos com Deus. A partir do aprendizado dinâmico, e eu estou usando dinâmico e vou usar dialogal, propositadamente não dialético, porque eu não entendo as coisas como conflituosas necessariamente. Elas podem ser, mas não precisam ser. No encontro dinâmico e dialogal entre o eu e o outro, é que nós vamos encontrar o caminho desses marcadores da nossa relação com Deus e até de quem Deus é. Até de quem Deus é, porque é assim que Deus faz, sempre faz. É incrível. Essa abordagem, assim, é a ideia de tentar, ao encontrar uma pessoa que se encontrou e teve um encontro com Cristo, é tentar ouvir dele como foi esse encontro, porque houveram coisas ali que não aconteceram comigo, e houve uma faceta, uma voz, uma manifestação do Espírito que não aconteceu comigo, que é novidade. Eu quero ouvir a sua experiência, porque não para validar ou para, de maneira alguma, eu quero ouvir a sua experiência, porque na sua experiência eu encontro uma perspectiva que eu não tive. Um exemplo disso,
foi um encontro que eu tive com um amigo do meu pai já é falecido há mais de 20 anos, eu encontrei com esse amigo uns 10, 15 anos depois do falecimento do meu pai, e ele começou a dizer coisas a respeito do meu pai que eu não sabia. E a surpresa que eu tive é que ele falou, e eu gostava de conversar em francês com seu pai. Como assim? Eu falei, não, você está confundindo, não tem lógica, meu pai não falava francês. E não, seu pai falava francês. Seu pai falava francês, seu pai aprendeu francês lá no sul do Maranhão, uma escola em Carolina, ele aprendeu francês, mas as disciplinas optativas eram francês, seu pai aprendeu francês. Eu falei, meu pai nunca falou francês. Aí fui perguntar para minha mãe falou, não. E meu irmão confirmou, não. Meu pai falou, e eu não sabia. Quer dizer, é uma perspectiva de uma experiência do outro acerca do meu pai que eu não tive esse contato. Você falou a respeito do irmão que disse que é como se essa construção de civilizar, né? A maneira como se senta à mesa, a maneira como se comporta com os talheres, a maneira que mastigar de boca fechada, a maneira que, quer dizer, a maneira de essa construção dessa ideia de civilidade. Também a gente vê, tem que lembrar que os bárbaros venceram, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. E é interessante porque esse conceito da criança quando chega, ela não chega uma tábua rasa, não é o conceito semítico. Não. Porque o nome, que é o que dá identidade, é o que dá direção, é dado depois. Quando ela já discernindo, mostra... como discernimento, é muito legal o modo como funciona a nomeação nas culturas do Antigo Oriente Próximo, de uma forma geral, e do Antigo Israel também. A nomeação, ela é ao mesmo tempo discernimento de quem é a outra pessoa, mas ela também estabelece a identidade da outra pessoa. Então aí você vê essa dinâmica, né? E a nomeação não é só o discernimento da identidade da pessoa como indivíduo, esse indivíduo em si, por si, mas é um discernimento da identidade da relação da criança com os pais, mas também da criança com a comunidade em volta. Então, e aí que tá, eu gostei do que você falou sobre seu pai, Burjac, que é assim, o ser humano, as criaturas, as entidades existentes nesse mundo, a gente acha que as identidades delas são limitadas e únicas, mas não são. Quem eu sou como pai é uma coisa, quem eu sou como amigo é outra, quem eu sou como marido é outra. Lógico, existe convergência nessa identidade, características típicas de quem eu sou, mas elas não são limitadas, elas são potenciais, bem contrário aqui à filosofia grega de que Deus não pode ser potência, né? Tem que ser pura realidade. Nenhuma entidade, nenhum ser exclui potência ou potencialidade, exclui possibilidade, porque a possibilidade de encontro é sempre infinita, por assim dizer. E aí eu digo algo muito importante que eu acho que é sobre Deus e voltando ao Espírito, quando Paulo afirma que fala sobre o espírito de adoção, para mim ele está falando, lógico, desse movimento divino de acolhimento, de adoção, de encontro com o outro, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em adoção e as novas possibilidades que os encontros trazem, a gente pode dizer que o fato de Deus ter um espírito de adoção significa que Deus está sempre aberto, sempre em potência daquilo que ele pode ser a partir dos encontros que ele tem com novas pessoas, com novas criaturas, com o que quer que seja. Deus, para ser bem crítico de Aristóteles, Deus é a potência pura. Deus é a possibilidade. Deus é a possibilidade pura. Puxa, isso para mim faz muito mais sentido, porque o Deus como a realidade pura, sem potência, sem possibilidade, ele é necessariamente um dominador, um colonizador, porque ele vai sempre impor aos outros quem ele é, porque quem ele é já está fechado nele mesmo, né? E eu acho que, nesse sentido, nem a Trindade daria conta disso. Tudo bem, a Trindade afeta, porque né, cria-se um Deus relacional, mas como a ideia de Trindade também faz com que Deus seja... essa relação trinitária seja suficiente para Deus, nesse sentido de que ele poderia existir ou ser Deus em si mesmo dentro dessa relação,
Então, não ajuda tanto. Ela ajuda a criticar um pouquinho a filosofia grega e o teísmo clássico, que é o teísmo que vem da filosofia grega, mas não dá conta de tudo. Por isso que eu gosto dessa visão do espírito como um espírito de possibilidade, que é o que nós vemos em Gênesis 1. Gênesis 1 não é Deus agindo e criando como aquele que impõe, aquele que domina sobre aquilo que vai ser feito, mas é o Espírito de Deus trabalhando junto com uma matéria, e nessa dinâmica entre o espírito e a matéria, as novas possibilidades de existência para nós como criaturas e para Deus vão se formando. Porque ao final de tudo ele disse, né? Eu gostei do que eu fiz. Porque Olha que a legal, resposta. ficou bom, hein? Eu gostei do que eu fiz, porque então ele relacionou, e dessa relação uma possibilidade nova, a contemplação de algo que não que ele não soubesse, que ele não visse, não estou falando disso, mas da experiência sensorial de algo que ele realizou, quer dizer, esse contato com o resultado desses vetores, né, dos encontros do espírito passando nas águas e de tudo que depois formou desse encontro vetorial. Caio, muito obrigado de verdade por esse encontro, e isso daria para a gente conversar um montão de outras coisas. Mas eu queria te perguntar, você escreve muito, você tem lá no Medium, tem também não sei se você está agora no Substract, não está, ainda não, né? Eu tenho uma conta lá, mas não mexi ainda. Ok. E você escreveu um livro em parceria, né? Um comentário do livro de números em parceria. É aquela coisa de ser chamado. Eu lembro que você dizia, é a mesma coisa de você se para jogar junto com o seu ídolo, né? É uma pessoa que você gostava muito, que lia muito, um referencial para você. Esse livro já está disponível, né? Mas está em inglês, não é isso? Não está traduzido para o Brasil. Ah, isso. É isso aí. Você está colocando só o nome do seu parceiro. Sobe um pouquinho, para a gente ver o livro. Aí. Aí. Olha, e a fonte é do mesmo tamanho, hein, gente? Não é igual em cinema, que você sabe quando tá pelo cartaz, sabe quem é o protagonista, quem tá à direita são os parceiros, quem tá à esquerda é o inimigo, o contexto tá no fundo, são as explosões. Não, tá mesma caixa, mesma fonte, mesma caixa. Isso é. E assim, pro pessoal que tá na Torre de Marfim, tá todo mundo lá, assim, desesperado. Você também tem críticas ao intelectualismo brasileiro que não é, digamos assim. Eu lembro dos vendedores de colônia para cabeça, sabe, para pelo crescer, do faroeste, sabe, o pessoal que tem uma capa de ciência, mas infelizmente são só vendedores de humo, como diz os espanhóis, vendedor de fumaça, assim. O pessoal me engana bem. Engana bem. Mas você escreveu esse livro junto com fruto de pesquisa, muito suor, muita lágrima. Você vai falar sobre o livro em algum lugar? Vai ter tarde de assinaturas? Já teve? Você está palestrando sobre o livro? As universidades estão aí lutando pela sua chamar para poder falar? Nada disso está acontecendo? Não, tá bem devagar as coisas. Bom, tem alguns motivos para isso, né? Primeiro que é inglês, então fazer alguma coisa aqui no Brasil não faz muito sentido. Mas assim, mesmo fora do Brasil, o fato de faz parte de uma série, né, de comentários que já está muito bem estabelecida, é uma série de comentários que começa na década de 60 lá na Inglaterra. E por esse motivo, e, obviamente porque é um comentário em números, né, existe pouco holofote para isso e pouca necessidade, ou pelo menos da parte da editora, um senso de pouca necessidade de divulgação. Então, a gente está indo, eu dei uma aula contando um pouquinho dessa jornada da escrita desse comentário e, né, também do conteúdo do comentário com o pessoal da Este, lá de São Leopoldo, alguns meses atrás, que foi uma oportunidade excelente e muito grato por essa oportunidade. Hoje vou fazer algo parecido num seminário aqui em São Paulo, uma aula também falando sobre o conteúdo do comentário. E dia 6 de outubro vou ter uma participação num podcast aí nos Estados Unidos, em inglês e tal, para ajudar nisso. Mas quem sabe, aos poucos vai indo, né? Mas, assim... Esse é o caminho de um país que não valoriza muito. Nós, os evangélicos, lemos, mas lemos muito mal. Compramos livros, mas não compramos. Fica
Fica a dica aí pro pessoal da Mas Thomas mas Nelson. vem, deve vir, vem coisa aí com o pessoal da Recriar, Ah, já ok, temos ótimo, um legal. plano. Eu, assim, provavelmente primeiro um livrinho um pouco menos denso, né? Eu Uhum, tenho feito uma série de aulas sobre as parábolas de Jesus, uhum, né? Na comunidade que eu faço parte. E então é um material que eu acho que é legal para as pessoas ok. lerem, e é uma forma de me conhecer, no começo da nossa conversa antes da Uhum, gravação, me conhecer com um lado mais pastoral, tipo, algo mais obviamente pastoral, uhum, realmente preocupado com o relacionamento das pessoas com Deus, a vida das pessoas, e a partir disso, talvez elas serem calibradas para pegar o meu material mais pesado e conseguir, como você fez, uhum. discernir também o aspecto pastoral, teológico e de fé que tem Uhum. ali, porque sempre tem. Olha, o desejo que o Senhor te abra as portas e que todos os inimigos caiam por terra, uma coisa bem carismática, assim, como eu costumo dizer para você. Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos dos céus. Amém. Você consiga. Eu sou cliente da Recriar, como é complicado trazer livro para cá, porque é muito caro, eu estou comprando e deixando lá na casa da minha filha, e aí, quando ela vier aqui, ela e o esposo, talvez no final de ano, o ano que vem, Deus queira, ela me traz os livros, eu gosto da editora, gosto dos livros que são publicados lá. Caio, muito obrigado. Que Deus te proteja, te dê criatividade, ânimo, sabe? Que Ele feche as portas definitivamente do seu sabotador interno, que eu sei que todos nós temos, que visita a gente aí na hora da escrita, que você Ele tá, continue produzindo. tá aqui em algum lugar. Que o Senhor repreenda esse espírito e que você continue produzindo material que vai nos ajudar a ajudar a igreja, ajudar a igreja que vai sobrar disso aí, né? Né? Está vivendo os pequenos grupos, as pessoas, ao público que nos assistiu agora também, que teve a experiência de entender. Interessante que tanto todo mundo que eu trouxe até agora para poder falar sobre esse tema disse praticamente as mesmas coisas. A igreja é uma comunidade de relacionamento. A igreja não é o culto. O culto não é a igreja. O culto é uma das expressões desses encontros. E que o momento da celebração é o momento em que amigos e amigas se encontram junto com Jesus. É Lucas 10, todo mundo voltando, espantado com as experiências que tiveram de demônios serem expulsos, pessoas Uhum. ressuscitando, sendo curadas, e contando para Jesus de boca aberta, olha o que aconteceu. Falei, vocês não viram nada, os anjos sobem e descem o tempo todo, e a alegria de Jesus de que isso tenha acontecido com gente que estava fora de Jerusalém, fora do culto. Todas essas experiências aconteceram fora de Jerusalém, então, por exclusão, fora do Uhum. culto. Não aconteceu no centro do culto, aconteceu fora. E aí Jesus tem um culto com eles ali, levanta a mão para os céus, como Jesus, um bom pentecostal, levanta as mãos para os céus e Uhum. agradece ao Pai, alegre no Espírito Santo, porque essas coisas estão acontecendo com seus amigos fora do culto. Obrigado, Caio, por tudo que você aportou para a Valeu. gente aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo para você assistir agora. Valeu? Até mais.